Irmãos, vocês já viram aquele meme? É um videozinho que fala assim, vai lá, caça uma briga. Então é o que eu vou fazer com esse vídeo aqui. Graça e paz, irmãos. Obviamente que essa questão de vai lá, caça uma briga, é muito pelo contexto de internet que nós estamos inseridos. Mas é uma pergunta que eu tenho recebido com muita recorrência a respeito do batismo infantil e o meu posicionamento. Eu não vou conseguir tratar esse tema aqui num vídeo rápido de Instagram, de YouTube, então eu vou dividir isso aqui em uma sequência de alguns vídeos a respeito. Embora eu não farei isso em sequência, como eu já tenho alguns temas aí que tem parte 1, parte 2, aí eu demoro, faço a parte 3 e assim por diante. Para que eu possa explicar um pouco essa primeira parte sobre a minha visão contrária ao batismo infantil, eu não vou falar qual, mas eu estou com uma obra aqui na mão, obra teológica importante aqui na mão, não vou falar qual para que vocês fiquem curiosos aí, a gente possa lá na parte 3 falar sobre esta obra. Não sou o dono da verdade e obviamente existem linhas contrárias e eu dando minha posição, eu vou aqui comprar algumas brigas, mas isso não é a intenção. A briga que eu vou comprar não são com os acadêmicos, talvez seja com a massa, né, com a população em geral que gosta de que a gente vai lá e caça briga. Antes de falar sobre o pedobatismo, é importante nós falarmos sobre algo que para arminianos e calvinistas é dogma, é caro e que para as duas linhas existe uma convergência que é a depravação total. Todos pecaram e todos pecaram em Adão. Bom, isso daí é algo que tanto arminianos quanto calvinistas eles concordam. Porém, dentro da teoria da depravação total, tem um problema teológico que é a concepção do pecado, né? Ou seja, em que momento nós herdamos o pecado em Adão? E aí foi desenvolvido ao longo de anos e anos e anos, e isso daqui é extremamente técnico. Tô para dizer que eu não trato isso nem nos cursos aqui da escola da Alex, mas eu vou visitar alguns temas mais delicados aqui, porque eu tô achando necessário fazê-lo. Dentro da teoria da depravação total, houve uma discussão desde os primeiros séculos de que, em que momento esse pecado é gerado em nós? É gerado antes da gente nascer? Na nossa alma? A nossa alma é criada por Deus? A nossa alma é concebida no momento da concepção? É depois? É depois do estado de consciência? Em que momento há essa culpa? Em que momento isso acontece? Eu sei que você já está vindo aqui com um monte de opinião formada, porque lá na escola bíblica dominical você recebeu um folheto, mas não simplifica algo que a discussão começou no primeiro século. Dentro dessa teoria da depravação total, existem... Deixa eu só desligar aqui. Existem algumas teorias que eu vou ler para você, que eu anotei aqui para não esquecer, tá? Teoria realista, teoria federal, teoria da imputação mediada e teoria federalista wesleyana e teoria integrada. Há correntes dentro dessas teorias. Só que o pai dessa teoria, chamada teoria realista, é Agostinho de Hipona. Agostinho de Hipona é o pai ou um dos pais da teoria realista. Eu não vou explicar com detalhes nesse momento, e se você tiver curiosidade, pesquise sobre a teoria realista, que tem que tem um cunho dentro do platonismo. Platão acreditava que existia o mundo das ideias e o mundo das coisas, o mundo das ideias é bom e o mundo das coisas é ruim. Então, no momento da concepção da relação entre homem e mulher, ali era concebida a alma, e ali naquela semente está o pecado em Adão. Era seminalmente que a coisa acontecia. Mas eu vou ler para vocês alguns pontos aqui dessa obra, aonde nós vamos desembocar na questão do pedobatismo, a história real, o ponto histórico, com um documento, e você vai poder pesquisar isso livremente. Bom, deixa eu só achar a página aqui que eu não me preparei. Bem,
E quanto à possibilidade de salvação dos que morrem ainda infantes, ou seja, recém-nascidos ou crianças? O problema da depravação, ele desemboca na salvação das crianças, tá? E aí vai uma questão da moralidade humana, uma questão da justiça humana, que nós não vamos entrar no mérito. Eu acabei de falar no começo do vídeo, todos os pecados destituídos estão na glória de Deus, nós concordamos com isso. Mas vamos voltar a Agostinho, vamos voltar à teoria realista e vamos desembocar no pedobatismo. Bem, e quanto à possibilidade de salvação dos que morrem ainda infantes, as crianças já nasceriam todas sob culpa. Já nasceriam condenadas? É uma pergunta. Segundo Agostinho, sim. Aliás, essa é a única conclusão possível e lógica do raciocínio de Agostinho, que vai dar origem ao raciocínio de Calvino. É justamente por causa da teoria realista do pecado original, ou seja, que o pecado original ele é herdado no momento da concepção ali do embriãozinho, ou ali de quando a gente é produzido. É justamente por causa da teoria realista do pecado original que o bispo de Hipona defendeu o pedobatismo, entre parênteses, batismo infantil. Ou, para sermos mais corretos, foi exatamente por causa da sua defesa do pedobatismo, uma prática questionada em seus dias, inclusive pelos hereges pelagianos. Mas, no concílio de Mela, no ano 416, presidido pelo próprio Agostinho, o pedobatismo foi oficializado sob o argumento de que seria um mecanismo de salvação para os infantes. Agostinho afirma que sem a aplicação do batismo, a criança que morresse iria direto para o inferno, embora ele mesmo tenha confessado 1 ano antes do referido concílio em uma carta datada de 415 que tinha dúvidas sobre isso. O Didaquê, que é um dos documentos mais velhos da história da igreja, não fala nada sobre o pedobatismo. Não há nenhuma referência a pedobatismo entre os cristãos do 1º e 2º séculos. Só no 3º século a prática surge entre alguns cristãos, mas é condenada por Tertuliano, que escreveu a obra sobre batismo, De Baptismos. Irmãos, pesquise sobre teoria realista de Agostinho e procure e pesquise sobre pedobatismo pela visão de Agostinho. Eu poderia nesse vídeo tecer alguns comentários e poderia chegar aqui a uma conclusão sobre o tema, mas você seria influenciado por aquilo que eu estou falando. Eu gostaria que você pesquisasse a respeito. Bom, se o pedobatismo para Agostinho é algo salvífico para a criança, o que isso quer dizer? Será que o professor Bruno está mentindo e que essa obra literária que ele está apresentando é mentira também? Será que foi exatamente no concílio de Mela, no ano 416, que o pedobatismo foi oficializado? Ou seja, não existia o pedobatismo nos 400 anos iniciais da história da igreja? São perguntas que a gente tem que fazer e temos que responder. Mas a explicação atual do pedobatismo está associada ao aliancismo, que está correlacionada com a circuncisão. Quando que isso nasce? Isso nasce já no século XVI, XVII, século XV, já na Segunda Reforma? Isso foi apenas mantido e mudado o seu argumento? Bom, e o pedobatismo? Por que ele não existe no início da história cristã? Vamos pensar junto?